Então vamos seguir aqui, gente, voltando lá. Se a gente joga lá no Avanutri ou na Dietbox e a gente observar os dados do recordatório. A gente aplica na anamnese lá, faz tudo bonitinho, faz o mede o peso, mede a altura, calcula o IMC, daí faz todas aquelas perguntas e depois a gente aplica um recordatório 24 horas. A gente não faz esse recordatório 24 horas por fazer. O ideal é a gente jogar esses dados no Avanutri ou no Dietbox e calcular para ver quanto que ela está comendo. Sempre antes de calcular uma dieta, a gente tem que ver o quanto que o paciente ingere de calorias também. Até mesmo para a gente ter uma noção e depois explicar para ele por que você está comendo mais ou por que você está comendo menos. Tá? Então, se nessa avaliação nutricional indicar um consumo energético deficiente, a gente já tem que intervir de modo mais precoce. Tudo bem? Então, as gestantes de baixo peso, elas apresentam inapetência pelo volume gástrico reduzido e também pela anemia, porque se ela não consome muitos alimentos, significa que ela também pode não estar consumindo alimentos que contêm ferro, como carnes, né? Fígado, esse tipo de alimento. Então, e carnes são alimentos que são mais difíceis de serem ingeridos, né? Porque você tem que mastigar mais. E fígado, às vezes, muitos não gostam. Então, ela pode ter anemia também. A anemia causa inapetência, causa falta de apetite. E o volume gástrico reduzido também causa baixo apetite. E pelo comportamento alimentar dela, já é questão de baixo peso, ela já tem essa falta de apetite. Não são todas as mulheres magras, né, que comem e não engordam. Essa é a exceção das exceções. Geralmente as mulheres magras são magras, principalmente as economicamente mais vulneráveis, elas são magras porque elas não têm acesso a alimentos. Então, nesses casos, a gente precisa sempre aumentar a densidade energética das refeições. Lembram disso? Fazer pequenas porções com concentração aumentada de nutrientes, a concentração aumentada de calorias. Geralmente, nesses casos, a gente pode apelar muito para vitamina, muito para sopa creme, sopa que é feita com batata, sopa que é feita, coloca um pouquinho de creme de leite na sopa, ou aveia, ou farinha de milho para deixar a sopa mais encorpada, não aquelas sopas ralas com macarrão, um pedacinho de batata, um pedacinho de chuchu, cenoura e um pedaço de carne. Não, a sopa creme ela tem que ser aquela sopa mais consistente. E as vitaminas com leite em pó, aveia, banana, um outro tipo de fruta, porque tudo que é líquido é mais fácil de ser engolido. Né? Às vezes a pessoa está engolindo um alimento líquido, ela nem percebe, principalmente em relação aos sucos, né? Acaba consumindo um suco, uma vitamina em 2 minutos, o que ela levaria para consumir um prato, assim, ela levaria muito mais tempo. Então, aumentar a densidade energética das refeições é muito importante nesses casos. E se a gente observar que a gente jogou lá, né, os dados do recordatório 24 horas no Avanutri ou Dietbox, se a gente observar que ela só está comendo 1.200 a 1.500 calorias, já na primeira consulta a gente aumenta 1.500 calorias. Porque o que vai acontecer? Se a gente quiser fazer uma dieta perfeita para ela, calculando a partir do peso ideal pré-gestacional, a gente vai assustar essa gestante com muitas calorias. Tudo tem que ser feito de modo gradativo, né? Gradualmente, para ela não, de repente, não ver um monte de alimento na dieta dela. Então, o ideal seria colocar 500 calorias, que aí ela vai estar consumindo cerca de 2.000 calorias, e aí, depois de 1 ou 2 semanas, a gente aumenta para o peso ideal pré-gestacional, que vai acabar fechando em 2.400, 2.500 calorias, né? Como a gente já estava vendo nos cálculos que a gente estava fazendo em sala de aula. Quais seriam as orientações, então? Sempre aumentar o fracionamento das refeições, pequenas refeições por dia, divididos em vários horários. O ideal seria estipular os horários para ela poder ter uma rotina. A gestante, o nutricionista falou, então vamos aumentar, vamos comer agora que o nutricionista falou. Consumir lanches ricos em carboidrato, porque carboidrato libera insulina, carboidrato é absorvido rapidamente, carboidrato dá fome. Então, se a gente colocar carboidrato, de preferência que seja sempre carboidrato complexo, né? A gente
Não é para entupir a gestante de doce ou de dar um pote de leite condensado para ela, uma lata de leite condensado ou um monte de coisa de porcaria. Vamos tentar dar carboidrato mais complexo, aipim, batata, feijão, arroz, né? Até mesmo pão ou macarrão para ela. Se ela apresentar inapetência crônica, algo que já vem de muito tempo, é apelar para as dietas mais brandas, que são as dietas cozidas, as dietas batidas, assim como os próprios sucos, né, com vegetais, ou então é, um purê, um mingau, uma sopa, purê de vegetais, não só purê de batata, mas faz purê de vegetais também, ou, ou os alimentos que não sejam tão difíceis de consumir, com casca, né, com muitas fibras, faz uma dieta mais branda, até mesmo porque dieta branda já está dizendo, abrandamento das fibras, que ela não precisa ficar consumindo muito, então para isso a gente tem que cozinhar. Se for feito em purê, daí uma dieta mais pastosa, é mais fácil dela conseguir engolir esses alimentos. Usar suplementos alimentares, né? Se não tiver condições, pelo menos o ácido fólico e o ferro, que são disponibilizados pelo SUS, mas de preferência que ela consuma todas as outras vitaminas e minerais. Consumo de bebidas que contêm sucos de fruta ou leite, como eu já tinha falado, tudo que é líquido é mais fácil de ser engolido, então ela nem vai notar que ela está consumindo, então ali adiciona leite, adiciona banana, né, que é bastante calórica, manga, para aumentar a densidade energética das refeições. Aí então vamos falar agora de uma outra situação, que é a obesidade na gestação. Então, no caso da obesidade na gestação, os riscos da mulher ter diabetes gestacional ou hipertensão arterial, ou pior, hipertensão induzida pela gravidez, é de 2 a 6 vezes maior do que aquela mulher que não apresenta obesidade. Ela já pode vir ela já podia ter, antes dela engravidar, ela já podia ter um diabetes, ela já podia ter uma hipertensão. E agora que ela está grávida, ela pode desenvolver o diabetes gestacional e pode desenvolver a hipertensão induzida pela gravidez, que no caso é a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia, né? E quanto maior a paridade, quanto maior o número de vezes que essa mulher ficou grávida e teve filhos, maior vai ser a obesidade, porque a gordura ela vai se acumulando de gestação para gestação. Os riscos para as crianças, então, é defeito do tubo neural também, independente do estado nutricional do ácido fólico. Então, se ela já prevenia com ácido fólico, ela pode ter risco, tá? E macrosomia e prematuridade. No caso, macrosomia, a gente já viu naquela aula que eu falei de bebês PIG, bebês DIG, bebês grandes para a idade gestacional, eles apresentam peso ao nascer de 4,5 kg para cima. Quais são as orientações nutricionais para gestantes obesas? Então, a gente sabe que a obesidade não é fácil, também é um comportamento alimentar adquirido há muito tempo, que aquela pessoa está comendo muito e comendo de forma errada há muito tempo, tem problemas, às vezes, como compulsão alimentar, tem problemas como ansiedade. Então, a gente sabe que é um tratamento difícil, que não vai só da questão da gente propor uma dieta e ela se propor a fazer. Precisa de um acompanhamento psicológico também, precisa de algumas ferramentas de incentivo para que essa mulher saiba que ela precisa agora, ela precisa controlar para não ter problema para o bebê e nem problema para ela também, né? Então é um tratamento difícil, mas eu já tive 2 gestantes que eram obesas e elas não perderam peso, mas elas não o peso evoluiu